Meu nome é Alisson Francisco de Lima, popularmente conhecido como Alisson Lima, apresentador, jornalista, radialista e atualmente deputado estadual pelo estado de Goiás. Nasci em Londrina, Paraná, em 75, comecei minha carreira como apresentador de rádio em 1990 no interior do Tocantins. Cheguei em Goiânia em 2009 para trabalhar na Rádio 99 FM e depois fui contratado pela Rede Record. Hoje eu tenho trabalhado muito, além da minha atuação como parlamentar e deputado estadual, nas palestras por todos os cantos do estado de Goiás e também pelo interior do Brasil e por várias regiões do Brasil. Sou casado com a Michele de Carvalho, tenho 3 filhos maravilhosos e é uma honra estar contando um pouco mais da minha história para vocês hoje nessa palestra e que possamos aprender muito através desse evento maravilhoso que é o Potencialize. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Friozinho na barriga, hein? Por incrível que pareça, friozinho na barriga, porque eu não sei se esse é o holofote que está em cima da gente demais assim, sabe? E o fato de estar pela primeira vez dando uma palestra dentro realmente de um segmento de interesse, que é realmente tentar despertar nas pessoas a questão do empreendedorismo. É uma palestra motivacional, é uma palestra que eu quero trazer para vocês alguns princípios que me trouxeram até aqui na condição de jornalista, apresentador, de relações públicas, de profissional de comunicação e também de pessoa pública como político. Certo? Tá tudo ok aí, então? Podemos começar? Ok, né? Mas o friozinho na barriga, minha gente, é realmente uma emoção pelo fato de estar aqui hoje junto com vocês num laboratório, e eu tenho dado palestras em escolas, faculdades, mas realmente com esse layout, com esse marketing de palestra dentro de um segmento específico, é a primeira vez que eu dou. Tem problema nenhum não, né? Não? Podemos continuar? Valeu, Francisco. Bom te ver. Seguinte, gente, acho que o mais importante de passar para vocês agora é um pouquinho realmente da minha trajetória, de que forma eu cheguei até aqui. Quando a gente narra a nossa vida, quando a gente mostra para as pessoas, conta as nossas experiências de vida, quem tem uma vida bem-sucedida, eu, graças a Deus, considero a minha vida bem-sucedida em vários aspectos. Se a pessoa estiver atenta, ela acaba pegando vários princípios que levaram ela a chegar nessa situação. Hoje, eu sou deputado estadual no estado de Goiás, fui vereador recentemente também, e tenho realmente percorrido o estado, percorrido a grande Goiânia, tentando despertar, principalmente nos jovens, mais interesse em realmente transformar esse país, em participar de um processo de transformação social e transformação também na comunidade do qual estão inseridos, dentro da família, no ambiente de trabalho, na faculdade, enfim. Eu procuro trazer princípios da minha vida para essa juventude. E eu acredito realmente que nós estamos vivendo um momento muito importante da nossa história, do nosso país, em que todos nós poderemos colaborar com uma mudança, mesmo que seja gradual, pequenininha, dia após dia, nós podemos sim transformar aos poucos esse país. Falei agora há pouco que eu me considero sim uma pessoa vitoriosa, porque se formos levar em consideração, pessoal, de onde eu saí em 1990, ou seja, há 29 anos atrás, quando eu comecei uma trajetória bem sucedida como comunicador, como radialista, como jornalista, numa cidadezinha de 2.000 habitantes, lá no interior do Tocantins. E aos poucos eu fui construindo uma carreira muito consolidada, trabalhei nas grandes rádios do Brasil, citando exemplo aí da Rádio Jovem Pan em São Paulo, Rádio Metropolitana, Rádio Manchete, trabalhei na Record, emissora, Rede Record de televisão, aqui em Goiânia durante quase 10 anos, trabalhei na Rede Record do Rio de Janeiro por uma temporada, enfim, para um menino que saiu de uma cidadezinha pequenininha, de 2.000 habitantes, de uma família sem nenhuma estrutura financeira, e eu sem estudo também, porque eu interrompi o estudo para poder investir na minha vida profissional com 15 anos, parei na 7ª série, e fui terminando depois, de maneira fragmentada, os meus estudos, e chegar onde eu cheguei, na condição
de um apresentador de televisão, de um radialista bem-sucedido, e hoje, como deputado estadual, não há dúvida de que eu sou uma pessoa vitoriosa. Vocês concordam comigo ou não? Porém, a história não para por aqui, né? Não existe aquela pessoa que está pronta, não existe aquela pessoa que é vitoriosa e que jamais, né? Ela é inviolável, ela jamais vai cair, jamais vai cometer erros e equívocos na vida. Não, todos nós estamos sujeitos o tempo todo a cometermos equívocos na nossa vida pessoal, na nossa vida íntima, na nossa vida profissional e na nossa vida também como cidadão. Todos nós estamos sujeitos a cometer erros e equívocos o tempo todo. Então não tem ninguém que nasceu pronto e que já está 100% concluído no processo existencial. Não existe essa pessoa. Existiu só um, né? E eu o tempo todo, eu me cobro muito. Estava falando agora há pouco com o Carlos sobre isso. Com o nosso próximo orador da noite aqui, palestrante, que eu me cobro muito, eu assumo uma responsabilidade gigantesca no dia a dia, por ser agente público, por ser uma pessoa que está na vitrine. Mas eu carrego dentro de mim alguns princípios que norteiam a minha vida o tempo todo, e que eu acredito que eles são fundamentais para poder me levar para frente como ser humano. Alguns princípios que todos nós poderemos praticar. Eu acho que o principal deles, que para mim é uma regra de vida, que todos os dias quando eu acordo, estando bem-humorado ou não, estando com a conta em dia ou não, estando sendo aplaudido ou não, é um princípio que ele me norteia desde que eu me lembro por gente, com 12, 13 anos. 12, 13 anos eu já tinha esse princípio na minha vida, e ele é recorrente, todos os dias eu pratico ele. E eu acredito que esse princípio, se você praticar, gente, e aqui não é papo de palestrante profissional, porque eu estou começando hoje como palestrante, certo? Ok? Então não é papo de autoajuda também, para poder, sabe, vender livro. Não é. É algo realmente que é regra para mim, que eu acredito que vai servir para vocês. Acreditar incondicionalmente que você pode, que você é uma pessoa vitoriosa, uma pessoa qualificada, capacitada para fazer aquilo que está no teu coração, que faz parte das suas metas e dos seus objetivos de vida. Acreditar sempre, acreditar incondicionalmente, é um princípio, uma regra básica, que se nós temos realmente dentro de nós no dia a dia, nós vamos longe. Eu tinha 12 para 13 anos, eu morava numa cidadezinha pequenininha de 2.000 habitantes, e eu ficava ouvindo rádio antigo, aqueles rádios naquela caixa de madeira, e eu ficava ouvindo aqueles locutores da Rádio Nacional de Brasília, uns caras com vozes extraordinárias. Tinha um cara de uma rádio do Rio de Janeiro, da Rádio Mundial, que ele fazia um programa de madrugada, chamado Good Night Mundial. Good Night Mundial com Samuel França. Ritmos de Boate, outro programa que ele fazia também. E o cara tinha uma voz tão linda, que eu ficava ouvindo lá com 13 anos, falava, um dia eu quero ser locutor igual esse cara, um dia eu seria um locutor de rádio igual esse cara. E ficava imitando ele, ao pé daquele rádio ali, assistindo televisão. Na época o Galvão Bueno já era famoso, e ficava imitando o Galvão Bueno, e quem me via e quem me ouvia, falava, rapaz, esse cara é locutor, você vai ser locutor um dia. E aquilo, pá, entrou no meu coração, com 13 anos, 13 para 14 anos, entrou no meu coração aquele sonho, e eu acreditei que eu seria um locutor um dia. Com 15 anos, eu já estava estreando em rádios profissionais, 15 anos. E o primeiro coordenador de rádio que me conheceu, o Fonseca, ele foi um anjo que Deus colocou na minha vida, porque ele acreditou em mim, e ele comprou uma briga junto com a minha família. Ele foi até na minha família e falou assim, esse menino tem futuro. Com 15 anos, com 2 meses que eu trabalhava na rádio, falou, esse menino tem futuro, esse menino será um grande comunicador um dia. Eu não me considero um grande comunicador, só no tamanho, 1,90 m, né? Né, Michele? 1,90 m, quase 100 quilos, um pouquinho de barriguinha,
estou tentando vencer. Então, de repente, na proporção corporal, me sinto um grande comunicador. Mas na trajetória da vida eu quero conquistar muito ainda. Mas olhando para trás, lá para 1990, quando eu comecei, eu vejo realmente que esse princípio que eu tenho dentro de mim, e aí você pode atribuir, eu não sei se tem pessoas de outras religiões aqui, boa parte das pessoas que estão aqui são evangélicas, mas temos aqui de repente hoje católicos e espíritas também, você pode atribuir a questões espirituais também. Eu tenho isso por mim, é uma questão espiritual minha, bem íntima, de fora o íntimo, mas eu considero realmente que você, como ser humano, quando você acredita incondicionalmente que você pode, que você vai conseguir, que você é um vencedor, que você vai passar por obstáculos, mas que você vai conseguir realizar os seus objetivos, nada, ninguém pode brecar esse processo, essa trajetória na tua vida. O que acontece é que muita gente, que as pessoas, elas têm uma perspectiva rasa da vida. A pessoa acredita provisoriamente, a pessoa acredita pela metade. A influência do negativismo, a influência social, econômica, os obstáculos da vida tiram muita pessoa do foco. Fui dar uma palestra anteontem numa escola na periferia de Goiânia, e o local que eu fui é periferia da capital, Residencial Kátia. Mais de 400 jovens na palestra daquela escola à noite, uma escola que ainda tem, infelizmente, uma influência muito grande da marginalidade, da criminalidade. Tem muitos usuários de drogas dentro da escola. E eu percebi realmente algumas pessoas com uma baixa autoestima muito terrível naquela escola. E eu comecei a falar com eles sobre essa questão de você acreditar e de você jamais desistir dos seus sonhos. E eu vou explicar por quê. A não ser que você queira ser uma pessoa derrotada. Alguém quer ser derrotado na vida aqui? Alguém gostaria de ser um derrotado? Um ser que se arraste? Quem gostaria, quem já se considera um vitorioso e quer se considerar ainda mais uma pessoa vitoriosa na vida? Todos nós. Mas é bom a gente levantar a mão, é bom a gente verbalizar, externalizar esse tipo de situação, essa atitude, até para, dar uma chacoalhada em nós mesmos muitas vezes. Nessa turminha lá, que eu encontrei nessa escola, eu falei para eles: aí a pessoa sonha em ser um grande médico, uma grande médica, sonha em ser uma grande médica, a pessoa, desde menino, e vai acalentando aquilo no coração, e vai cada vez mais sonhando, estudando ali, primeiro grau, ensino fundamental, ensino médio, e sonhando, e você é médico, você é médica, você é médico, você é médica, e termina numa galoneira, trabalhando numa máquina de costura. Nada contra quem trabalha numa máquina de costura e ganha vida assim. Mas aconteceu alguma coisa errada no processo. No meio do caminho, essa pessoa, ela sofreu alguma decepção, ou o sentimento, a motivação que ela tinha na vida não era tão grande assim. Não era a motivação que eu trouxe no começo da palestra, incondicional. Porque as pessoas obstinadas, as pessoas vencedoras, as pessoas que de fato estão influenciando o mundo, elas nunca desistem de sonhar. Quantos baques eu já levei na minha vida, inclusive recentemente, quantas decepções, com os meus próprios erros, de falar assim: não vai dar mais, a partir de agora acabou, estou perdido, não vou conseguir. E simultaneamente, uma força que eu acabei de falar agora há pouco, eu atribuo a Deus, mas que bate dentro do meu coração, que me joga para frente, eu levanto a cabeça, eu sacudo a poeira e falo assim: eu acredito em mim incondicionalmente. E eu vou continuando, dia após dia, passo após passo. Então, acreditar incondicionalmente em você, não apenas em você, mas acreditar também nas pessoas, dar um voto de crédito para as pessoas. Tem aquela pessoa que é tão negativa, que ela, além de não acreditar nela mesma, em si próprio, ela o tempo todo está jogando as pessoas para baixo. Eu, abrindo um parênteses agora, eu tenho a honra de dizer que eu trabalho como parlamentar, como deputado estadual, no meu trabalho político, eu trabalho com pessoas que eu acredito nelas. Eu não sou o melhor ser humano do mundo, o cara mais simpático do mundo, não sou, mas eu acredito nas pessoas que trabalham comigo, na integridade delas, na honra delas, e na capacidade que elas têm também de, junto comigo, transformar o mundo.
são pessoas amigas. 70%, 80% das pessoas que trabalham comigo são meus amigos, pessoas que eu já conhecia antes e que eu identifiquei nelas também uma vontade de fazer as coisas acontecer. E aí tem gente que joga o outro para baixo. Então, acreditar sempre de maneira incondicional é o primeiro princípio. Eu falei agora há pouco para o nosso Master Coach, Carlos Fernandes, o seguinte, que eu não trouxe aqui uma palestra pré-concebida. Ela está acontecendo, ela está fluindo. E isso aqui é uma coisa que está na minha memória. Esses princípios que eu estou passando para vocês estão mais na minha memória. O primeiro princípio, então, é essa crença incondicional. Uma coisa é você acordar um dia decepcionado, chateado e tal, meio descrente, depois no outro dia você dá uma sacudida. Outra coisa é você entrar num processo de autodepreciação a ponto de você se abandonar no meio do caminho, não acreditar mais e acabar caindo nesses exemplos que eu acabei de falar. É a pessoa que sonhou em ser uma médica e acabou caindo numa máquina de costura. É o jovem que sonhou em ser um grande jogador de futebol e tinha talento, ou tem ainda, porque talento não sai da pessoa. Um grande jogador de futebol e de repente ele se transforma num chefe de boca de fumo. Aconteceu alguma coisa no meio do processo. O outro que queria ser um empreendedor, um empresário bem sucedido e está trabalhando como operador braçal de alguma máquina por aí. Também aconteceu alguma coisa errada no meio do caminho. E esses são processos existenciais, que cada um carrega dentro de si. Segundo princípio que eu quero passar, e eu prometo não me estender muito, porque eu gosto de palestra curta, com mensagem específica, né, que realmente seja impactante. Então eu espero que nessa minha trajetória de palestrante, a partir de agora, nesse novo segmento que eu estou entrando, que até então dava palestra em órgãos públicos, em faculdades e tudo mais, mas falando mais para a juventude sobre cidadania. Aqui não, aqui eu começo a falar agora, o nosso Master Coach me colocou agora nessa missão de começar a ser palestrante para poder falar sobre empreendedorismo com empresários cada vez mais agora, o Potencialize vai estar falando com esse público. Esse projeto vai crescer e dentro de pouco tempo vamos falar com mais empresários, mais profissionais liberais, ou seja, de fato eu estou estreando hoje como palestrante para esse segmento. Obrigado, gente. Obrigado. Segundo princípio, eu vou roubar esse princípio da palestra que eu dou nas escolas. Nunca, nunca, nunca se nivele por baixo. Gente, isso é um princípio que eu vejo muita gente fazer. Nunca se nivele por baixo. Se tem um objetivo para você traçar, é lá em cima. É lá que eu quero chegar. É lá em cima. As pessoas gostam de se comparar com quem está embaixo às vezes, com quem está se arrastando. Os referenciais muito baixos. E a juventude tem um grande erro. É o jogador de futebol, que é o ícone, que é a celebridade, que é o exemplo, e você vai ver que ele não é tão exemplo assim quanto as pessoas pensam. É a cantora de funk que o pessoal fala, nossa, ela é minha ídola. Não sei se existe essa palavra, mas ela é o meu referencial, e você vai ver que ela não é tão referencial assim. E às vezes você tem dentro de casa uma pessoa que é um referencial positivo, maravilhoso na tua vida. Minha mãe, por exemplo, minha mãe é um referencial gigantesco, maravilhoso na minha vida. Uma mulher que carregou 4 filhos a vida inteira, que boa parte da vida ganhou mal como professora e nunca perdeu a fé e a esperança, sempre foi o exemplo e referencial de vida para nós. Uma mulher de caráter e muito digna. Ela é um referencial maravilhoso que eu tenho na minha vida. Às vezes é um amigo, um irmão, uma pessoa muito próxima ali. Só que nós gostamos muito de superstar, né, das pessoas que estão no holofote, que estão na mídia. E às vezes perdendo a oportunidade de ter referenciais maravilhosos próximos a nós. Mas é importante isso. Nós temos sempre esse foco de termos referenciais que estejam acima de nós. Eu me comparo sempre com quem está acima de nós. Às vezes, vou dar um exemplo aqui. Às vezes, você comete um erro, entrar agora na esfera conjugal, o camarada
trai a esposa, ou a esposa trai o marido, e na hora da confissão, da conversa, fala assim: não, mas eu fiz isso porque minha irmã já fez. É comum, não é isso? É muito comum. A pessoa fala assim: eu traí minha esposa porque o meu vizinho traiu. Eu estou trabalhando eu agora sou traficante porque o meu irmão, o meu vizinho do lado também está fazendo. Eu estou roubando a minha empresa porque o meu chefe também roubou. Eu estou fazendo isso, determinada situação errada, porque alguém está fazendo perto de mim. Quando na verdade a gente tem que sempre focar em pessoas que estão acima de nós, que são melhores do que nós, que são exemplos e referenciais. Eu agradeço a Deus todos os dias porque eu tenho bons referenciais na minha vida, que me ensinam, que me passam princípios, que são exemplos para mim. Acho que um terceiro ponto que é importante passar para vocês também, que também tem a ver muito mesmo com a minha trajetória de vida, e esse é o terceiro princípio e último da minha palestra. Eu acredito que nós precisamos aprender a lidar melhor com os nossos erros também. Nós temos um hábito que muitas vezes é muito nocivo. Você errar, cometer um grande erro, tropeçar, cair, não é legal. Você vai se arrebentar, às vezes você fere pessoas próximas a você. Agora, esse status quo, ele não é permanente. Não se arraste no seu erro. Não se condene por ter errado. Eu sou uma pessoa que errei muito na vida. Agora, sempre procurei me levantar e acreditar em novos horizontes. Isso no mundo profissional de hoje em dia, no dia a dia, na escola, na faculdade, na igreja, onde você estiver, esse princípio, ele é fundamental. Porque muitas pessoas acabam se arrastando no dia a dia, em processos autodestrutivos, porque simplesmente errou, cometeu um grande erro, tudo mais. Levanta a cabeça, enxergue as novas oportunidades que estão surgindo, procure ver o potencial positivo que você carrega dentro de você. Todos nós temos potenciais positivos, todos nós temos habilidades específicas para podermos pôr para fora, influenciar o mundo. Uma queda, um erro, uma fragilidade que você tem, um defeito que você tem, não pode ser karma. Não pode ser karma, não pode ser um ponto negativo que vai te arrastar para o resto da vida, para o buraco. Esse princípio, eu também cultivo dentro de mim. Eu particularmente tenho uma personalidade que assim, eu todos os dias eu fico me encurralando. Alisson, você tem que melhorar aqui. Tem que melhorar na tua postura, tem que melhorar no teu trabalho, tem que melhorar no teu relacionamento com a tua esposa, tem que melhorar como cidadão, como cristão, tem que melhorar como político, como amigo, o tempo todo. Se eu, por um motivo ou outro ali no dia a dia, eu estendo a mão para a pessoa da forma errada ali, que eu acho que naquela hora estava de cabeça quente, que eu estava mal-humorado, depois eu fico me punindo, exigindo de mim cada vez mais mudanças. Até aí, acho que não tem nada de errado, porque faz parte da minha personalidade isso. Eu não me culpo por isso, por ter realmente esse comportamento de me cobrar muito de mim. Eu acho que é positivo no caso da minha história, mas cada um tem o seu perfil e a sua vida. O que você não pode, o que a gente não pode é ficar naquele ostracismo das nossas derrotas, travar num mundo dentro de um casulo e simplesmente achar que a vida acaba por ali, que você não vai ter mais oportunidade. Todos nós podemos conquistar o tempo todo novas oportunidades. E agora eu gostaria de dar um puxão de orelha em todos nós juntos. Todos nós, eu me coloco no mesmo bolo que vocês. Porque eu conheço muita gente que a pessoa, por exemplo, ela está ali num processo que não está legal, ela vai se arrastando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e sabe que está no lamaçal, sabe que está numa areia movediça, e que não vai conseguir sair, mas não faz nada para poder romper. Não faz absolutamente nada para poder romper. Em 2003, eu estava num processo desses. Eu já havia mais ou menos uns 3 ou 4 anos que eu estava me arrastando emocionalmente dentro de um pântano emocional,
que eu estava perdendo aos poucos a perspectiva e não estava vendo. Eu trabalhava em São Paulo, em 2 rádios. A minha vida era o seguinte, a minha rotina: eu entrava numa rádio 2 da madrugada e saía às 6 da manhã. E aí eu entrava no metrô e ia embora para casa, e chegava quase 8h30 da manhã em casa, dormia até mais ou menos 11h30, meio-dia, acordava, almoçava, entrava de novo no ônibus e ia para o metrô para poder trabalhar na outra rádio à tarde. Eu fiquei nesse processo mais ou menos, uns 4 anos. Sabe aquele negócio, aquele ditado que fala que eu era feliz e não sabia? O meu é inverso. Eu era infeliz e sabia. Eu era infeliz e sabia. E estava nesse processo praticamente 4 anos. Chegou um dia que eu explodi. Emocionalmente eu explodi. Eu caí aos prantos. Durante umas 2 horas eu chorei igual uma criança. Naquele dia eu limpei toda a lágrima do meu rosto. Eu tomei um copo d'água e falei assim: a partir de agora a minha vida vai mudar. Nesse aspecto, eu não vou aceitar mais esse processo de derrota que eu estou vivendo na minha vida. Eu tinha 2 empregos em 2 rádios. Eu ganhava, como se fosse hoje, pouco mais de um salário em cada uma. Juntando os 2 empregos, dava algo em torno, de repente, hoje, uns R$3.000 por mês. Não passava disso, 3 a 4, R$3.000 por mês. Nas 2 rádios. Rompi com tudo. Fui recomeçar a minha vida lá em Palmas, no Tocantins. Tinha um carro popular lá em São Paulo, vendi o carro para poder investir num programa de televisão. Lá em Palmas, na emissora lá de Palmas, um programa terceirizado. Comprei um espaço na televisão, fiquei a pé, coloquei uma pastinha debaixo do braço, segurando firme na mão todo dia, e fui de porta em porta no comércio lá em Palmas para poder vender o meu programa de televisão. Ninguém acreditava, só eu. Deus, sem dúvida, acreditava, porque se não fosse Ele, eu não estava aqui. Deus acreditou em mim e me deu a oportunidade, mas ninguém acreditava. Eu peguei a pastinha e fui de porta em porta. Coloquei um terninho bonitinho, fiz uma logomarca do programa aqui no terno e fui me apresentando para o comércio. Olá, tudo bem? Meu nome é Alisson Lima. Deixa eu ser sincero para você, acabei de chegar de São Paulo, sou um novato aqui, mas eu tenho esse projeto aqui, desse programa de televisão, queria que você entrasse como patrocinador do meu programa. Isso foi praticamente uns 40 dias desse processo de venda. No dia que o programa entrou no ar, eu tinha 2 patrocinadores. Programa de meia hora com 2 patrocinadores. Só que eram televendas. Nesse período de meia hora eu tinha que ter 30 patrocinadores. Tinha só 2. Aí ficava repetindo o programa todo. Cada um com 1 minuto, ficava repetindo o programa todo. E aí na segunda-feira, lá vai o Alisson de novo com a mesma pastinha na mão, com as propostas comerciais, para ir de porta em porta lá em Palmas, para conseguir mais 2 patrocinadores. O segundo programa já tinha 2, já tinha 4. No terceiro programa, já tinha 8. Foi dobrando. 3 meses depois, o programa estava completamente vendido comercialmente, com todos os patrocinadores lá inseridos, bonitinho. Mais uns 40 dias depois, o dono da emissora de televisão me viu. Falou: esse cara é interessante, eu gosto desse perfil desse rapaz, chama ele para conversar comigo. Tem uma proposta para te fazer. A partir de agora, quanto é que você está gastando com esse programa? Aí tinha um valor na época que eu gastava de arrendamento do espaço da emissora e mais um custo de produção. Eu lembro como se fosse hoje. Era R$8.000 o custo que eu tinha pelo programa que eu buscava dos meus clientes. R$8.000 por mês para poder bancar aquele programa na televisão. Falou: não, a partir de agora você não vai ter despesa mais nenhuma. Esquece. Você não vai pagar mais nada pelo espaço e mais nada de custo de produção. O que nós ganharmos, nós vamos rachar no meio. O cara se propôs a ser um parceiro meu. Eu comecei no mês de março esse programa. Março, abril, maio, junho, eu comprei um carro. Em 4 meses eu comprei um carro. E voltei a construir a minha carreira sólida, que
que foi interrompida por esse processo de 4 anos que eu vivi lá atrás, que eu fui eu mesmo pavimentando a minha infelicidade, e ao invés de ter rompido no começo, eu fui deixando aquele negócio, aquele processo acontecer e se prolongar, e durou 4 anos. Mas, graças a Deus, teve um dia que eu decidi romper com esse processo. Então, pessoal, isso tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com princípios, com regras básicas que cada um de nós pode aplicar no dia a dia. Eu ousei acreditar e nunca mais, graças a Deus, entrei nesse tipo de processo em que você perde o chão, em que a vida fica cinzenta, em que você não vê graça, você está trabalhando ali simplesmente para poder cumprir tabela, você está simplesmente trabalhando para poder receber o teu salário, você está ali meio que deixa a vida me levar, né? Meio que Zeca Pagodinho, vai atravessando o mundo, vai vivendo dia após dia, mas você não tem nenhum índice de satisfação, você não tem felicidade, você não acredita mais na felicidade, porque você aceitou aquele conformismo. Eu, graças a Deus, rompi com isso lá atrás. Hoje eu, ainda mais por princípio cristão e bíblico, eu acredito sim na felicidade. Acredito sim que é possível você construir bases sólidas para ter uma vida bem estruturada e feliz. E eu acredito que hoje eu posso me considerar, me considerar, a palavra é essa mesmo, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa empreendedora. 3 princípios básicos então, que eu queria passar para vocês nessa noite. Um pouco do meu conteúdo autobiográfico. Eu espero que a mensagem tenha sido entendida, e que nós possamos nos esforçar no dia a dia para poder melhorar cada vez mais. Eu acredito que se todos nós, cada um realmente, procurar se descobrir como ser humano, como cidadão, e como alguém que tem pleno potencial para poder realmente vencer nesse mundo, eu não vou falar que nós nos tornamos pessoas indestrutíveis, não, porque o ser humano ele tem a sua fragilidade, mas eu sou capaz de dizer para vocês com muita tranquilidade que o mundo fica melhor, que o ambiente que a gente vive fica melhor, porque vamos lá gente, vamos mais uma vez fazer uma viagem histórica na minha vida. Como é que você pega um menino desse tamanhozinho, com o nariz pingando, numa cidade lá no meio do mato, e transforma ele num homem, graças a Deus, pleno, bem realizado hoje, tem uma esposa linda, tem 3 filhos, tem uma trajetória de sucesso? Como é que você faz isso? Como é que gera um ser humano? Quantas pessoas eu não influenciei através da minha vida e não estou influenciando ainda? O que eu tenho diferente de você? O que eu tenho diferente de você? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Esse dom, eu acredito que Deus dá para todos. Sonhar, acreditar, lutar e transformar aos poucos o mundo em que vive. Certo, pessoal? Obrigado mesmo de coração pela atenção. Espero poder ter colaborado aí e participar de mais eventos com vocês. Obrigado mesmo.